que eu quero compartilhar com você nessa tarde é uma inspiração que veio ao meu coração, dada do momento em que o pastor Israel estava ministrando. E ele usou o personagem de Jó para basear as suas crenças, para basear a sua fé e trazê-las até o nosso coração. E algo assim, bem interessante, nós falamos sobre isto na convenção passada, que à medida que os irmãos vão ministrando, a cada período, nós vamos recebendo a revelação, nós vamos sendo alimentados, e o Espírito nos dá um vislumbre daquilo que nós estamos ouvindo. E a verdade é que aquilo que a gente trouxe para ministrar, a gente acaba guardando. E eu já propus uma coisa no meu coração, que nos próximos anos eu não trago mais nada escrito, porque não vale a pena. É só ouvir os irmãos. Você escuta uns 2 ou 3 aqui, né, Abraão? Já tem mensagem para o resto do ano. Como os irmãos são abençoados para nos abençoar. É verdade. Então eu quero aproveitar o texto de Jó, o capítulo 1, versículo 8. Gostaria que os irmãos abrissem lá, apesar de ser um texto conhecido. Há alguns temas da Bíblia, irmãos, que eu cheguei a um tempo a julgar que talvez não seria necessário que nós viéssemos a tratar sobre eles. Porque há coisas que nós jamais imaginaríamos que pudesse acontecer dentro da nossa própria casa. Há 29 anos atrás, eu estava numa livraria na cidade do Recife, e eu vi um título de um livro que me chamou bastante atenção. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre aquele assunto, então resolvi comprá-lo para aprender sobre aquilo. Porque aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não conhecemos, nós temos que aprender com quem sabe. Temos que buscar conhecimento com quem tem. E se nós não temos alguém ao nosso lado que tem o conhecimento que nós necessitamos, então vamos ler alguma coisa que fala sobre aquilo. É como aqueles irmãos que diziam assim: estou com um problema nessa área, estou com um problema nessa outra área, estou com um problema financeiro, estou com um problema familiar, estou com um problema emocional. E a gente pergunta: mas você já conversou com alguém que entende disso para te orientar? Você está lendo alguma coisa que fala sobre esse assunto para te ajudar a superar essa fase difícil que você está passando? E normalmente a resposta é não. Estamos esperando algo sobrenatural que venha acontecer no decorrer daqueles dias, no decorrer daquela situação desagradável que nós estamos vivendo. E quando eu comprei aquele livro, pelo título da sua capa, que dizia Crise da Integridade. Crise da integridade. Eu tenho guardado até o dia de hoje, já com as suas páginas bem amarelas, tem que manusear com bastante cuidado, as páginas já estão se soltando.
Mas, quando eu li, há 29 anos atrás, aquele livro, que já tinha sido escrito há 20 anos antes, então hoje seriam 50 anos que alguém escreveu sobre esse assunto. Eu confesso para os irmãos que eu não entendi bem o que eu li, achei um absurdo o que eu estava lendo, e eu jamais poderia imaginar que o que eu estava lendo pudesse fazer parte, pudesse existir, pudesse ser encontrado na igreja e principalmente no nosso meio, no meio dos ministros de Cristo. Eu achei aquilo uma barbaridade e confesso para os irmãos que quando eu li, eu me senti afrontado, não confrontado, eu me senti afrontado. Porque parece que a nossa realidade de igreja, de ministério, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, parece que ela era bem diferente do que é hoje. Grande parte dos irmãos que estão aqui, uns com seus cabelos brancos e outros faltando muito cabelo já, que viveram vários ciclos dentro do ministério, que passaram por vários momentos dentro do ministério. E há alguns que lembram com certo saudosismo dos primeiros tempos da igreja, os primeiros anos, as primeiras décadas, em que a igreja era marcada, o ministério era marcado por um espírito de santidade que gerava temor e tremor. É óbvio que no meio pentecostal tem os seus exageros de temor e tremor. É óbvio que lidamos com isso também. Como, por exemplo, eu presenciei isso em algum lugar, no momento em que íamos tomar a ceia, o pastor dizia assim: se você não tiver em santidade, o fundo do cálice de vidro vai quebrar e o vinho vai cair todo no chão. Você imagina, quebrar só o fundo, aquela tampinha, Abraão, e você ficava com o cálice vazio na mão e tudo caiu no chão. Aí eu já punho o meu na palma da mão. Porque se quebrar, não vai vazar. Né? Jovem tem umas espertezas, né? Mas era tanto temor, era tanto tremor que havia naquele tempo. Eu peguei uma boa parte disso ainda. Sabe, irmãos, que às vezes até nos inibia em alguns ambientes. Eram os excessos que nós tínhamos. Mas parece que nós cortamos os excessos, mas também fomos para outra extremidade. E aqueles assuntos e temas que eram de grande relevância na vida do ministério, e dos homens pioneiros que levantaram esta obra, hoje parece que para nós não tem tanta importância mais. Basta olhar para aquilo que nós estamos pregando. Basta olhar para os frutos que nós estamos produzindo. Basta ouvir aquilo que os outros dizem acerca de nós.
Porque entenda algo. Quando alguém fora da igreja nos acusa, quando alguém fora da igreja levanta dúvidas e suspeitas contra nós, e pintam tudo contra nós, como se nós fôssemos as piores pessoas deste mundo, a realidade dessas críticas, a realidade dessas palavras é uma. Mas nós estamos sendo julgados pelos de fora também. Estamos sendo avaliados por aqueles que não estão na igreja, mas que os seus parentes estão, que os seus amigos estão, que os seus vizinhos estão. Mas ouvir isso dos de fora não tem problema nenhum. Entre aspas. Mas ouvir isso dos de dentro, aí isto começa a trazer uma preocupação. Para o futuro daquele pastor, daquela igreja e do ministério. Quando eu li este livro que fala sobre a crise da integridade, o escritor fala daqueles que aparentam ser o que na verdade não são. Aqueles que aparentam ser, mas na verdade não são. O livro de Jó é bem interessante nesse aspecto. O versículo 1, vamos lá. Vamos no versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Irmãos, há algumas coisas que eu quero pontuar com você nesta tarde. De todas as qualidades apresentadas, tanto pelo escritor, como Israel disse hoje pela manhã, quanto por Deus a Satanás, de todas as qualidades, de todas as virtudes atribuídas a Jó, na minha avaliação, a mais significativa, a mais relevante destas 4 é a última. Jó afastava-se do mal. Outra tradução diz: e ele desviava-se do mal. Jó separou a sua vida do que era mal. Separar a vida daquilo que é mal significa separar a vida daquilo que vive ou que está encoberto pelas trevas. Nós não temos o meio bom ou o meio mal. Ou há bondade, ou há maldade. Fulano é meio bom, fulano é meio mal. Não há bondade, não há meia bondade, nem meia maldade. A Bíblia não nos classifica como meios, ou como meio bons, ou como não sei conjugar bem
ou como meio maus. Ou você é bom, ou você é mau. Não tem uma palavra entre o santo e o impuro. Ou nós somos santos, ou nós somos impuros. Não há um meio santo. Não há alguém que não é totalmente impuro. Não é assim que Deus nos vê. Ou nós somos santos, ou nós somos impuros. Não há um meio termo entre a santidade e a impureza. Não há um meio termo entre o bem e o mal. Ou é uma coisa, ou é outra. Fala-se muito hoje em meia verdade. Fala-se muito hoje em meia mentira. O Senhor Jesus disse assim: olha, a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não há meio termo. Ou é luz, ou é trevas. No reino de Deus não tem entardecer. Ou é o sol do meio-dia, ou a escuridão da madrugada. Ou nós somos luz, ou nós somos trevas. Agora é importante essa declaração de Deus para Satanás, porque no versículo 1, quando o escritor fala destas mesmas qualidades de Jó, preste atenção nisso. Ele está vendo e acompanhando o exterior de Jó. Ele chegou a essa conclusão: homem reto, homem temente a Deus, homem que se desviava do mal. Ele chegou a esta conclusão porque ele acompanhava, ele seguia Jó. Mas entenda algo, irmãos. É possível que nós estejamos externando algo que interiormente nós não somos. Então, quando Deus fala sobre Jó, Ele não fala daquilo que os olhos daqueles que escreveu sobre Jó viu. Deus fala daquilo que estava dentro do coração de Jó. E ao meu ver, isso muda tudo. Porque uma coisa é você ter atos de bondade. Uma coisa é você ter os atos da misericórdia. Mas você não tem um coração bondoso. Você pode ter o ato da misericórdia, mas o seu coração não é misericordioso. Você pode ter atos de amor, mas o seu coração não é um coração amoroso. Você pode ter os atos de justiça, mas não há justiça dentro de você. Então, quando o escritor fala sobre as qualidades e as virtudes de Jó, fala daquilo que ele está vendo. Mas quando Deus fala daquilo que está dentro do coração de Jó. As pessoas nos avaliam por aquilo que elas nos veem fazendo ou falando. Mas a avaliação que alguém faz acerca de mim e acerca de você pode estar completamente equivocada se colocar Deus na parada. Talvez Ele não vai dizer de mim. Talvez Ele não vai exaltar essas qualidades e virtudes que eu apresento e que os outros exaltam, que os outros apontam. Talvez Deus vai olhar para mim e vai balançar a cabeça e vai dizer: mas não é nada disso. Não é nada disso que estão falando desse homem.
Não é nada disso que estão dizendo essa mulher. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Podemos ter os atos da santidade, mas ter um coração corrupto. Podemos ter os atos da santidade, mas podemos ter um coração mau. Sabe, esse é um texto bem antigo. Primeiro porque está na Bíblia, e porque depois ele é muito pregado por nós. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser sucessor de Saul, e Jessé coloca todos os seus filhos em ordem de casa, e o primeiro que se apresenta é o Abinadab. É Abi, né? Eu confundo Abi com Ami. Abinadab, veio Abinadab. E aí o Samuel vai correndo já. Ele pega o vaso do azeite e já vai na direção do rapaz. Porque aos seus olhos, a Bíblia não descreve o que Samuel viu. Mas podemos imaginar, para alguém diante de, me parece que 7, né? Sete rapazes, ele olha e vai na direção desse aqui. Ele deve ter se baseado na aparência do rapaz, talvez porque ele manuseasse bem uma espada, talvez porque entre os seus irmãos ali, altão, bonitão, talvez entre os seus irmãos ele exercia algum tipo de liderança, sei lá. Mas Samuel foi por aquilo que ele estava vendo. Abinadab, ele era capaz. Guarde isso, ele era capaz. Samuel, o profeta, viu capacidade em Abinadab. Este é o futuro rei de Israel. Aí quando ele está chegando perto, ele é surpreendido pelo Senhor. E o Senhor diz: ô Samuel, não é por aí não. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o que está lá dentro. Ele pode saber manusear bem uma espada, ele pode ser um grande líder, ele pode ter isso, ele pode ter aquilo. Tudo que você viu, realmente ele tem. Deus não podia dizer de Abinadab para o Eliabe. Deus não poderia dizer de Eliabe para Satanás o mesmo que disse sobre Jó. Por quê? Porque o seu exterior, ou o seu interior não condizia com o seu exterior. Quer dizer para você que isso faz toda a diferença na nossa vida. Aí você pergunta, mas o que tinha no coração desse rapaz? O que Deus viu lá dentro? Por que não o levantou como rei? Por que não deixou Samuel ungí-lo? Se ele tinha tanta habilidade, se ele tinha tanta capacidade, se tinha todo aspecto, aparência de um grande rei, por que o Senhor não deixou? O que o Senhor viu no coração dele? Irmãos, está muito claro o que havia no coração de Abinadab. Abinadab era um presunçoso, Abinadab era um orgulhoso. Porque quando Davi, enviado pelo pai, vai visitar os irmãos na guerra, pastor Júnior, primeira coisa que Eliabe chega e fala: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Quantos de nós que numa posição de governo, de liderança, de pastoreio, não levantamos o nosso coração e permitimos que a presunção, que o orgulho e a vaidade assumam o controle do nosso coração? O Senhor não está olhando para mim nem para você.
e está nos medindo pela capacidade de pregar, de orar. Ele não está nos medindo pela habilidade que nós temos com isso, com aquilo ou com aquilo outro. Ele está nos medindo por aquilo que Ele está vendo dentro do nosso coração. Por isso que quando nós falamos que santidade é algo que é gerado dentro do meu coração, porque lá dentro do meu coração é que está o verdadeiro eu. O verdadeiro palavrão não é esse que você está vendo aqui não, filho. Falando bem ou mal de mim, mas o verdadeiro não é esse não. O verdadeiro é aquele que o Senhor diz sobre quem Ele é. Esse é o verdadeiro. Davi orava e dizia: Senhor, sonda-me e me conheces, e vê se há em mim um coração, algum caminho mau, e guia-me por caminhos retos. Sonda-me. Há momentos que ele diz assim: olha, vá até os meus rins. Ele deixa o coração de lado e vai até os rins, algo mais profundo ainda que nós não entendemos. Mas o Senhor sonda-me, me conhece, veja se em mim alguma coisa que não presta, alguma coisa que não condiz com aquilo que os outros até elogiam, por coisas boas que eu faço, mas talvez há algo impregnado, agarrado aqui dentro, vê se há algum caminho mau. Qual tem sido, irmãos, a nossa preocupação como homens e mulheres de Deus desta obra? Produtividade, crescimento da igreja, arrecadação. Crescemos financeiramente 40%, 50%. Minha igreja é a que mais entra. E é isso, é aquilo, outro. Quer dizer para você, filho, é importante que tudo isso aconteça, porque o Senhor nos chamou e nos abençoou. Mas tem uma coisa: podemos ter toda essa produtividade, mas quando o Senhor olha aqui para dentro, Ele não encontra absolutamente nada daquilo que os outros dizem que nós somos. O escritor disse quem Jó era, e Deus disse: ele é isso mesmo. Dessas 4 virtudes e qualidades de Jó, no meu entendimento, a que deu base e sustentação para Deus dizer o que disse para o diabo, foi porque Jó se afastava do mal. Afastar-se do mal significa buscar a santificação. Há um outro texto bem conhecido da gente, que eu encaixo ele aqui, Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Que eu estou compartilhando com os irmãos aqui. Te falei que há 29 anos atrás isso para mim é um absurdo. Há 29 anos atrás isso para mim era uma afronta. Mas depois de 29 anos, e depois de 50 anos que escreveram sobre isso, a gente percebe o quanto esse fato tem se tornado realidade no nosso meio. O quanto o coração dos ministros tem se corrompido. Mateus, capítulo 7, versículo 22, 22, né? 21 e 22, vamos lá. Diz assim: olha, nem todos aqueles que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi
Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais o que é mal. Onde poderão estar os grandes homens de Deus na eternidade? Onde poderão estar os grandes homens que nós reconhecemos, que nós exaltamos? Onde poderão eles estar na eternidade? Nosso grande problema de pastor hoje, irmãos, é que parece que para nós não existe mais eternidade. Nós pregamos o evangelho para as pessoas serem bem-sucedidas, pregamos o evangelho para animar as pessoas, pregamos o evangelho para resolver os problemas terrenos das pessoas. Mas eu quero dizer para você que o maior problema que nós temos que resolver das pessoas com o evangelho é a sua eternidade. E nós estamos resolvendo o problema da eternidade das pessoas? O nosso problema de eternidade está resolvido? O nosso problema não é como nós começamos, nosso problema é como nós vamos terminar essa jornada. Porque começar em Deus, escute isso, começar em Deus, todos começam muito bem. Começar no ministério, todos começam muito bem no ministério. Começamos no ministério cheio de temor. Começamos no ministério cheio de tremor. Começamos no ministério vivendo debaixo de obediência, vivendo debaixo de submissão. Começamos no ministério ouvindo a voz dos nossos líderes como voz de Deus para nós. Começamos e caminhamos durante um bom tempo. Mas parece que mais tarde nós vamos perdendo esse temor. Vamos perdendo o tremor. Não nos importamos mais com a obediência, com a submissão. Transformamos o nosso coração puro, obediente, num coração rebelde. Que é uma outra mensagem, uma outra palavra que desapareceu hoje do púlpito da igreja, é isso. Não se prega mais sobre rebeldia. Não se fala mais isso. E vou te falar uma coisa. Aquele espírito que nós não combatemos ele na igreja com a palavra, ele domina a igreja. Quando não combatemos o espírito de adultério, de fornicação e de prostituição na igreja com a palavra, o adultério e a fornicação domina a igreja. Quando não combatemos a rebelião, o espírito de rebeldia na igreja, esse espírito de rebeldia, ele começa a comandar o ministério. Aquilo que nós não combatemos com a palavra, toma espaço dentro da igreja. Aquele espírito cresce dentro da igreja. Aquele espírito avança dentro da igreja. Ele vai tomando um, vai tomando outro, vai tomando um, vai tomando outro, vai tomando um, vai tomando outro. E o mesmo podemos dizer acerca da santidade. Lucas 15:8 fala de uma mulher que perdeu uma dracma. Agora, o que eu acho importante, irmãos, nessa parábola, é que ela percebeu que perdeu. O ponto-chave dessa parábola está aqui. E ela imediatamente, missionário Daniel, percebeu que tinha perdido. E perdido aonde? Dentro de casa. E o que ela fez? Logo que ela percebeu que tinha perdido, ela começou a limpar a casa.
Ela foi limpando, limpou o quarto, não está aqui, limpou a cozinha, não está aqui, limpou o banheiro, não está aqui, limpou a sala, não está aqui, limpou não sei mais aonde, não está aqui. E quando ela limpa o canto da casa, está aqui, achei a minha moeda. Escute isso, meu filho. Há muitos valores e princípios que nós estamos perdendo com o tempo dentro da igreja e não temos notado que estamos perdendo. Nós estamos perdendo e estamos continuando a vida naturalmente, normalmente, como se não tivéssemos perdido nada, como se aquilo não fizesse falta para nós. Perdemos o espírito da obediência e da submissão, ninguém está indo procurar e buscar. Perdemos o espírito da honra, ninguém está indo lá para limpar e buscar e trazer de volta. Perdemos o espírito da santidade, ninguém está limpando para reencontrá-lo e trazê-lo de volta. Por quê? Porque parece que isso não te faz falta. Mas um dia, isto vai te fazer falta. Um dia a sua honra à liderança da igreja vai te fazer falta. Um dia a sua obediência e submissão à liderança da igreja vai te fazer falta. Um dia a santidade, ela vai te fazer falta. Como? A santidade do seu pai não serve para você, nem a do líder. Estas coisas não são transferíveis. Você pode transferir unção, né, apóstolo? Unção você pode transferir, mas santidade você não transfere, honra você não transfere, obediência você não transfere. Você tem que decidir desenvolver isso no seu interior. É uma escolha que você tem que fazer. Agora, outro fato interessante, onde ela perdeu essa moeda? Ela perdeu essa moeda dentro de casa. Ela perdeu essa moeda dentro da própria igreja. Aonde nós temos perdido a santidade. Homens poderosos em Deus, mulheres poderosas em Deus, perderam a santidade aonde? Dentro da própria igreja. Por quê? Roubaram dentro da própria igreja. Adulteraram dentro da própria igreja, mentiram dentro da própria igreja, enganaram dentro da própria igreja, foram rebeldes a uma ordem aonde? Dentro da própria igreja. Tudo está acontecendo aqui dentro, então é aqui que tem que ser resolvido. Não tem que ser resolvido lá fora, tem que ser resolvido aqui dentro. Você tem que ter um senso, eu perdi. Eu perdi. Então eu tenho que fazer uma limpeza. Eu tenho que fazer uma limpeza para me encontrar o que eu perdi. Se você não limpar, ou se você não iniciar um processo de limpeza, você não vai encontrar mais, filho. Você não vai encontrar mais o verdadeiro valor do seu ministério. Se você não fizer uma limpeza, você não vai saber mais por que você é pastor. Você não vai saber mais para que você é pastor. Você não vai saber mais por que você sobe no púlpito daquela igreja 1, 2, 3 ou 4 vezes por semana para pregar. Você não vai saber mais por quê. Só tem que chegar lá e pregar. Mas existe algo na nossa vida que está muito além do que pregar. E muita gente já não sabe mais hoje porque é pastor. Porque perdeu. Há muita gente hoje que não sabe mais o que é santidade, porque perdeu. Não fez falta, mas um dia vai fazer. Eu vou ser repetitivo. Não fez, ou talvez não está fazendo até agora, mas um dia vai fazer. Seja nessa vida ou na eternidade, um dia isso vai fazer falta para você.
Por quê? Por que que Deus confiou em Jó? Por que que Deus confiou em Jó? Quando o pastor ministrava hoje de manhã, essa questão levantou no meu coração. Por que Deus confiou em Jó? Se para nós é até difícil um ser humano confiar em outro, agora Deus aposta em Jó, apóstolo. Deus, ele arrisca tudo que ele é, ele entrega na mão de um homem, Abraão, tudo que ele era. O Deus santo, o Deus puro, o Deus verdadeiro, o Deus leal, o Deus isso, o Deus aquilo, o Deus amor. Ali a dignidade de Deus poderia ter sido ferida. Porque Deus confiou em Jó. Isso subiu ao meu coração. Porque Deus não confia na minha habilidade. Não é por isso que Ele vai colocar a palavra dEle em risco. Não é por causa da minha habilidade. Não é por causa dos talentos que Ele me deu, que eu estou os usando bem. Não. Não é por nada disso. Não é pelo tamanho da igreja que nós temos. Não é por nenhum dos nossos feitos. Não é por isso. Vou te dizer que eu nunca havia pensado nisto. Eu nunca via desta forma também. Mas ao meu ver, Deus confiou em Jó, porque Deus confia em homens santos. Deus confia em homem santo. Deus não confia no que você faz, Deus confia no que você é. O que vai dar a mim e a você credibilidade, respaldo no mundo espiritual sobre Satanás, no mundo natural sobre os homens que questionam sobre a nossa vida. O que vai nos dar respaldo e autoridade não são os nossos talentos nem nossas habilidades, mas o que vai nos dar respaldo e autoridade é que nós temos um coração separado para o uso exclusivo de Deus, e que nada que não seja de Deus consegue entrar dentro dele. Vou repetir isso. Um coração separado para o uso exclusivo de Deus, para que nada que não seja dele entre dentro desse coração. Esse tipo de gente que Deus está apostando para o avivamento que vai varrer essa nação. Esse tipo de gente que Deus está apostando nelas, nesse ministério, para abrir as maiores igrejas que ainda não foram abertas pela casa da bênção. É nesse tipo de gente que Deus está apostando, que Deus está vendo e que Deus está levantando no nosso meio. Porque a gente com muito menos talento, com muito menos habilidade do que qualquer um de nós aqui, que está fazendo grandes coisas para Deus, porque tem respaldo e tem autoridade no mundo espiritual. Quando Satanás se levanta, o Senhor diz: aquieta aí, olha quem ele é. Eu conheço ele. Eu sei quem é Jó. Pode mexer com ele.
Jó, Noé e Enoque. É Daniel. Esses três, Daniel, Jó e Noé. Esses três homens foram homens de um coração 100% exclusivo, separado, plenamente, totalmente para Deus. Irmãos, não vamos confundir a modernização da igreja com a substituição dos seus princípios e valores. Nossos prédios precisam de modernização. Nossa aparelhagem de som precisa de modernização. Tudo que é físico na igreja precisa de modernização. Menos a palavra. Ela não pode ser modernizada. Ela não pode ser alterada. Porque se ela for modernizada e alterada, ela perde o seu poder, ela perde a sua força. Deus só é o que é, porque a sua palavra é pura e é única. Por isso ele é santo, não tem impureza na sua palavra, não tem sombra de dúvida, não tem sombra de revelação, é o que é. Quando você lê, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que nós entendemos disso? É os milagres, pastor, que ele fazia há 2000 anos atrás, é os mesmos milagres de hoje. É os demônios que saíram no nome dele há 2000 anos atrás, e hoje se repete, é isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Concordo com você. Mas Paulo está falando em um nível acima desse nosso entendimento. Quando ele está dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele está dizendo que ele não muda. Ele não muda o seu padrão. O padrão de Deus é imutável, irmão. Mas falar de santidade hoje na igreja, quem quer ouvir sobre santidade? Quem quer ouvir o fato de ter que viver uma vida exclusivamente para Deus? Quem quer ouvir isto? Quem quer isto? Quem vem na igreja para isso? Não, então vou dar o que as pessoas querem. É que o apóstolo Jair tem falado incansavelmente. Todas as conferências que eu tive com ele, e aqui o ano passado ele falou isso, Cristo. Segunda pergunta. Nossa mensagem santifica a igreja? Nós estamos preocupados em pregar temas na igreja que remova as impurezas do coração dos irmãos, para que possa ser apresentado a Deus puro. Senão a glória não vem, a unção não flui. O que nós ensinamos à igreja está deixando claro para eles que eles devem amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O que é que nós estamos ministrando? Está santificando? Em algum lugar eu já falei isso. A igreja que eu sou pastor dela, tem hora que eu não entendo porque ela cresce. Eu não entendo. Porque a única coisa que eu sei fazer, e também não é assim muito bem feito, mas procuro fazer o melhor, é ensinar o cara a ser crente. Eu não sei fazer outra coisa.
Os líderes de célula ganham as pessoas para Jesus lá nas células. Depois tem os encontros com o amor de Deus. As pessoas batizam. Aí vem para mim. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei ensinar, irmão. É verdade. Às vezes eu olho assim, e falo, gente, será que eu seria membro dessa igreja? Porque o cara vai lá domingo, eu vou ensinar ele a ser crente. Ele vai lá terça-feira, eu vou ensinar ele a ser crente. A nossa mensagem tem santificado a igreja? As igrejas que pastoreamos é do uso exclusivo de Deus? Ou ainda nós somos aqueles pastores em que as pessoas amam a Jesus, mas também amam o mundo? Querem Jesus, mas também querem o mundo. Essa é a terceira. Querem Jesus, mas também querem o mundo. Que igreja nós estamos edificando? Como diz o apóstolo Jair ontem à noite, no céu os anjos, arcanjos, querubins e todo mundo que tem lá não canta justo, justo, justo é o Senhor. Amor, 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 amor é o Senhor. Leal, 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 leal é o Senhor. Lá se canta santo, santo, santo é o Senhor. E eu te pergunto, quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa tarde? Quantos são filhos de Deus? Levante a sua mão. Agora, todo filho tem a natureza do pai. Se não tem a natureza do pai, não é daquela casa. Só pertencemos àquela casa, pertencemos àquela família, porque temos a natureza de quem nos gerou. Nós temos um DNA. Então, se somos filhos de um Deus santo, 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 ficou bem claro que santo, santo e santo não dá para nós. Mas pelo menos uma vez dá. Sede santo, como eu sou santo. Amanhã ou depois a gente continua esse negócio. Mas comece a pensar nisso a partir de hoje. Nós temos um compromisso, em primeiro lugar conosco, em segundo lugar com a nossa casa, em terceiro lugar com a igreja que nós pastoreamos. E qual é o compromisso? Santidade, santidade, santidade. Começa a dizer santo, 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 santo. Não para não, vai falando. Até lá atrás, vai repetindo. Vamos transformar esse lugar em um céu por uns minutos. Vai repetindo isso. Vai repetindo. Há uma glória que vai nos tomar aqui nessa tarde. Pastores, pastoras, sede santos, sede santos, sede santos, um ministério santo, uma igreja santa, um pastor santo.